Olá, seja bem-vindo ao canal História Legal. Eu sou o professor Isaac Rezende. O tema da nossa aula será o governo de Epitácio Pessoa no Brasil. Essa aula é a 12ª de 14 sobre a temática Primeira República no Brasil, governo Epitácio Pessoa no Brasil. Neste estudo nós vamos compreender o que foi o governo Epitácio Pessoa no Brasil e conheceremos e analisaremos ainda os principais fatos que marcaram a história do governo Epitácio Pessoa no Brasil. Vamos lá comigo? O que foi o governo Epitácio Pessoa no Brasil? O governo Epitácio Pessoa foi o período da história do Brasil entre 1919 a 1922, na qual a República Brasileira foi governada pelo paraibano Epitácio Pessoa. Então, Epitácio Pessoa, ele vai governar o Brasil entre 1919 a 1922. Está aqui a imagem do paraibano Epitácio Pessoa. Então nós temos aqui os principais fatos que marcaram a história do governo Epitácio Pessoa no Brasil. E nós vamos conhecer e analisar todos estes fatos. Vamos lá comigo? Nós temos aqui o primeiro fato. A chegada de imigrantes europeus no Brasil foi um dos fatos que marcou a história do governo Epitácio Pessoa no Brasil. Por quê? Os imigrantes europeus, principalmente italianos e espanhóis, trouxeram com eles ao Brasil muitas ideologias, principalmente a do socialismo e a do anarquismo. O socialismo é uma doutrina política e econômica que foi criada no século XIX e que defende a coletivização dos meios de produção, o fim das propriedades privadas e das classes sociais. Já o anarquismo é uma ideologia que foi criada na segunda metade do século XIX e que defende a liberdade pessoal e o fim de qualquer dominação política. Ela acredita que a convivência entre os seres humanos é simplesmente determinada pela vontade e pela razão de cada um. Então aqui nós temos essa imagem retratando a chegada dos imigrantes europeus aqui no Brasil. Vamos para o próximo fato. A criação do Partido Comunista Brasileiro em 1922 foi um dos fatos que marcou a história do governo Epitácio Pessoa no Brasil. Porque o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, era baseado no modelo soviético e ganhou a adesão de muitos operários. Porém, em junho de 1922, o governo Epitácio Pessoa colocou o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade e proibiu qualquer atividade de cunho socialista no Brasil. Então, nós temos aqui esta imagem retratando o Partido Comunista Brasileiro, que foi criado em 25 de março de 1922. Vamos para o próximo fato. A realização da Semana da Arte Moderna em São Paulo foi um outro fato importante que marcou a história do governo Epitácio Pessoa no Brasil, porque a Semana da Arte Moderna foi um movimento artístico realizado no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922, que pretendia criar uma arte genuinamente brasileira, com o objetivo de mesclar as influências estrangeiras com os caracteres da cultura nacional. Com isso, nomes importantes participaram da Semana da Arte Moderna em São Paulo, tais como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, de Cavalcante e outros artistas. A Semana da Arte Moderna influenciou por muito tempo os movimentos e as produções artísticas no Brasil.
nós temos aqui esta imagem retratando o cartaz da Semana da Arte Moderna, produzido pelo artista Di Cavalcanti. E aqui nós temos os principais artistas que participaram da Semana da Arte Moderna: Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Vamos para o próximo fato. A revolta do Forte de Copacabana em 1922 foi um outro fato que marcou a história do governo Epitácio Pessoa no Brasil, porque ela foi uma reação militar contra o governo Epitácio Pessoa. A causa da revolta foi porque Epitácio Pessoa mandou fechar o clube militar no Rio de Janeiro e prendeu o ex-presidente Hermes da Fonseca, que era acusado de tentar prejudicar as eleições de novembro de 1922. Diante da prisão de Hermes da Fonseca, seu filho, o tenente-coronel Euclides da Fonseca, iniciou a rebelião e tomou o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 5 de julho de 1922. Os revoltosos reivindicavam o fim da política de troca de favores e da política do café com leite. Porém, o governo Epitácio Pessoa reagiu rapidamente e enviou tropas federais para libertar o Forte de Copacabana. Com isso, dos 301 revoltosos, a maioria desistiu da rebelião e restaram somente 18 deles, que ficaram conhecidos como os 18 do Forte de Copacabana, e o movimento fracassou. Nós temos aqui esta imagem retratando aí os revoltosos do Forte de Copacabana de 1922. Então nós temos aqui outro fato. A criação de universidades foi um outro fato que marcou a história do governo Epitácio Pessoa no Brasil, porque visava com elas a ampliação do conhecimento acadêmico no país. Com isso, o presidente Epitácio Pessoa criou 2 universidades, a do Rio de Janeiro e a do estado do Paraná. Além disso, ele criou a primeira estação de rádio difusora do país. Então nós temos aqui a imagem da Universidade do Rio de Janeiro, a UFRJ, que foi criada no governo de Epitácio Pessoa, e a imagem aqui da Universidade do estado do Paraná, a URPR, que foi também criada no governo de Epitácio Pessoa. Então vamos para o próximo fato. Nós temos aqui a dependência financeira dos Estados Unidos, ou melhor dizendo, a dependência financeira do Brasil com os Estados Unidos foi um outro fato que marcou a história do governo Epitácio Pessoa, porque o governo Epitácio Pessoa fez a substituição de empréstimos que até então eram feitos em moeda inglesa, a libra esterlina, para a moeda americana, o dólar. Ou seja, o Brasil passou para a dependência financeira dos Estados Unidos. Então, no governo Epitácio Pessoa, o Brasil deixa de emprestar dinheiro da Inglaterra e começa então a emprestar dinheiro dos Estados Unidos. O outro fato aqui, a construção de estradas de ferro foi um outro fato que marcou a história do governo Epitácio Pessoa no Brasil, porque visava com elas o desenvolvimento econômico do país. Com isso, o governo Epitácio Pessoa construiu mais de 1.000 quilômetros de estradas de ferro na região sul do Brasil. Além disso, ele construiu mais de 200 açudes e 20 poços de água no Nordeste brasileiro, com o objetivo de combater a seca. Então nós temos aqui a construção de estradas de ferro no governo Epitácio Pessoa. E nós temos aqui esta imagem retratando também a construção de açudes no Nordeste do Brasil como uma forma de combater a seca.
Então, com isso, nós chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a participação de todos. Um abraço, até o próximo encontro.